Isso, são as ordens do amor. Então, a primeira ordem é a hierarquia, aonde os que vieram antes, eles têm o seu lugar. Então, no caso da família de origem, né, tem muita gente que tem problema com sogra, com sogro, e como que se relaciona com isso? Eu não preciso gostar, mas eu permito que eles tenham um lugar dele, né? Então, se, por exemplo, a pessoa tem um problema com a sogra, né, eu permito que essa sogra exista e que ela tenha o lugar dela, porque ela veio antes. Então, a hierarquia nos traz esse equilíbrio. Eu não tenho nada a ver com o relacionamento do meu marido com a mãe dele. Isso é uma questão dele, ele com ela, né? Eu posso simplesmente ser a esposa. Eu não fico competindo com a minha sogra pelo lugar dela. Então, esse entendimento, Pri, traz muita clareza e muito equilíbrio na relação, porque eu entendo que a família do meu marido veio antes e eles têm o lugar deles e eu, como esposa, tenho o meu lugar. Né? Cada um precisa saber a sua função. A sua função, né? São funções em ordem e a hierarquia traz isso, né? Claro. Então, os ex-parceiros, né? Os ex-parceiros, eles também têm um lugar no meu sistema. Por quê? Eles passaram pela minha vida, eu aprendi com eles e se esses parceiros não estivessem aberto mão, eu não estaria hoje no relacionamento que eu estou. Então, você oferece, né, para essa pessoa que passou na sua vida um lugar. Então, essa é a lei da hierarquia, que é muito interessante e ela é imprescindível para que o amor possa fluir, né? Segunda lei, a lei do equilíbrio, onde é um equilíbrio de troca, eu dou e recebo. Então, relacionamento de casal. 50% de responsabilidade de cada um, 50% do parceiro, 50% do outro e é um equilíbrio de troca. Eu dou e recebo na mesma proporção, né? Claro. Quando num relacionamento um dá mais, Pri, então fica dá, vai criando um desequilíbrio nessa relação, aonde quem dá mais se sente sobrecarregado e quem recebe se sente em dívida. Ou sufocado. Ou sufocado. E esse aqui que se sente em dívida, geralmente ele vai embora. E aí o parceiro fala assim, nossa, mas eu dava tudo para ela e ela foi embora. Sim, vai embora porque fica uma sensação de dívida tão grande que fala, eu nunca vou conseguir equilibrar. Então, a lei do equilíbrio, ela é importante nesse sentido. Então, o meu marido me serve um café com bolacha. No outro dia eu sirvo um cafezinho com bolacha e um chocolatinho com menta, por exemplo. Então, dessa forma, o relacionamento vai crescendo, né? Então, eu também espero receber, Pri. Isso é muito importante, porque quem dá é geralmente ansioso, né? Dá, e não espera para receber. E nós, mulheres, muitas vezes estamos nessa postura, Sim. Estamos cansadas, sobrecarregadas, porque não percebe que está dando demais. Então, qual que é a dica? Para um pouco e espera, verbaliza aquilo que você precisa receber para o relacionamento entrar em equilíbrio. Terceira lei, que é a lei, eu falei da hierarquia, pertencimento, hierarquia, equilíbrio e o pertencimento, né? Aonde todos pertencem, que também tem a ver com a lei da hierarquia. Então eu não excluo ninguém, todos pertencem, todo mundo que passou pela minha vida pertence ao meu sistema, da família do meu parceiro também pertence. E algo muito interessante, Pri, o Bert nos traz, o Bert Hellinger, que é que fundamentou, né, a constelação familiar, ele fala que a intimidade do casal só diz respeito ao casal, né? Para a gente evitar ficar falando da nossa intimidade para as pessoas, né? E que eu não trago para o meu parceiro o que aconteceu antes. Isso é muito importante, muito. O que aconteceu na sua vida antes do relacionamento que você está tendo agora só diz respeito a você. Porque quando isso volta... Ótima dica! Quando isso volta, Pri, cria todo não é constrangimento, né? Mas cria toda uma situação que não precisa existir, porque diz respeito ao passado. E o seu passado diz respeito a você, ele te pertence e não te define, né? Então, assim, a minha intimidade diz respeito a mim, né? E se o seu parceiro quiser conversar sobre isso, você fala, olha, eu respeito a sua curiosidade,
mas a minha intimidade só diz respeito a mim, né? Aquilo que eu vivi, que tá naquela questão do limite, que amar também é colocar limite.